chamados à generosidade. Mas eu queria orar mais uma vez com você, queria pedir que você fechasse seus olhos agora. E nesse momento, você que está aqui, você que está nos acompanhando, peça que o Senhor fale ao teu coração. Que não seja eu, mas que seja o Senhor que fale diretamente ao seu coração, através do Espírito Santo. Deus, pedimos a tua bênção para o que será feito aqui através da palavra. Que seja o Senhor falando aos nossos corações. Te louvamos por esse culto, te louvamos por esse ambiente, onde nós podemos ouvir a tua voz através dos louvores, onde nós podemos te adorar através dos dízimos, das ofertas. E agora, fala aos nossos corações através da tua palavra, que ela encontre morada em nós e que ela transforme nossas vidas. Essa é a nossa oração. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Generosidade versus egoísmo. Pensando um pouco sobre isso, eu fiquei pensando sobre a nossa realidade. O que nós somos? Será que nós temos sido mais generosos ou mais egoístas? E é a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde, para começar a nossa conversa. Como você se vê? Generoso ou egoísta? Como você se vê? Se você fizesse uma autoanálise, não precisa responder, não precisa levantar a mão, não precisa dizer assim, eu sou o mais generoso, porque aí pode parecer que o mais generoso talvez não tenha tanta humildade. Ou eu sou o mais sincero, dizendo que eu sou o mais egoísta. Não é isso. Mas eu gostaria que você refletisse, como você se vê? Será que você tem sido uma pessoa generosa, como eu me vejo? Ou será que eu tenho alguns pensamentos egoístas? É muito interessante que o ser humano, eu penso que ele é treinado para ser egoísta. Quando nasce a pessoa, a primeira coisa que o bebê pega é a mãe e traz para ele. A mãe muitas vezes se afasta do pai por causa do bebê. E aí aquela criança que tem tudo quando precisa, e a gente entende que isso é necessário, a criança ela tem tudo, se ela chora, a mãe já sabe que ou ele quer o alimento, ou ele quer um colo, ou ele quer uma atenção pura e simplesmente. Então, a mãe passa, naqueles primeiros momentos ali de vida, a alimentar algo que já veio dentro da criança. Uma tendência egoísta. E aí, quando a criança cresce um pouco mais, a mãe começa a brigar, porque agora a criança está egoísta, agora tudo é meu. É meu. Ah, empresta para o amiguinho. Não empresto. É assim. Nós somos assim. E ao longo da vida, então, nós somos tentados. A educação tenta nos mostrar que nós não devemos ser egoístas. Hoje existe muito se falando sobre generosidade, sobre deixar de ser egoísta. Mas eu penso que nós podemos conversar um pouquinho sobre egoísmo e nós podemos conversar um pouco mais sobre generosidade à luz da palavra de Deus. Vou usar 2 textos para essa palavra. O primeiro deles eu quero falar sobre egoísmo. E se encontra lá no livro de Atos, capítulo 5, versos de 1 ao verso 6. Eu vou fazer essa leitura. Atos, capítulo 5, versos de 1 a 6. É uma história muito conhecida. E nesse texto nós vamos tirar aqui algumas ideias sobre egoísmo. Diz assim, verso 1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Só até aqui por enquanto. Irmãos, quando nós pensamos em egoísmo, à luz da palavra de Deus, nós podemos ver num texto como esse algumas características do egoísta. Primeiro, o egoísta ele pensa, obviamente, em si próprio. Lembra daquele ditado? Você lembra de algum ditado egoísta? Não vou nem iniciar. Você lembra de algum? Quem pode me ajudar? Pode falar, gente. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu deixei anotado aqui para não esquecer. É um ditado extremamente egoísta. Assim, ou seja, se eu tenho pouco, o que eu faço? Primeiro eu boto no meu. Primeiro eu guardo para mim.
Primeiro eu guardo para minha manutenção. Isso é um pensamento extremamente egoísta. O egoísta, normalmente, ele vai se colocar como referência em tudo. Porque quem importa é ele. Não importa se o meu irmão Marco está passando alguma dificuldade, não. O importante sou eu. Isso é um pensamento egoísta muito natural. O egoísta também, ele não se sacia com facilidade. Como assim? Ele pode até ter, mas se ele tem mais, ele quer mais para si. No texto que a gente leu aqui, só fazendo um panorama, os primeiros cristãos estavam aguardando a volta de Cristo pensando que seria muito próximo. Então, eles estavam se desfazendo do que eles tinham, levando à igreja, levando aos apóstolos e entregavam para o bem da comunidade, para que fosse repartido. E aí esse camarada aqui, o que Ananias fez? Ele combina com a sua mulher e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ficar bem na foto com todo mundo? A gente pega essa propriedade que a gente tem, vende, mas vamos dizer que a gente vendeu por um pouquinho menos. Porque aí a gente fica bem, passa de bom moço, fizemos a nossa doação. E aí quando ele vai lá entregar, Pedro vira, quando é que foi que você vendeu isso aí? Aí ele, foi tanto. Mas era uma mentira. Ele não precisava daquilo ali, mas ele está guardando para si. E o egoísta também, ele tende a relaxar os seus valores morais. Porque o egoísmo nunca vem sozinho. No caso do texto aqui, ele veio junto com uma mentira. E o texto ele é muito enfático ao dizer, olha, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. E não apenas a mentira, mas às vezes o egoísmo vem acompanhado de presunção, é quando eu me acho. Ele pode vir acompanhado de avareza, isso aí fica até muito, muito claro. Lembra de uma novela que tinha um senhorzinho que trancava a geladeira? Quem vai lembrar? Isso aí vai mostrar o DNA. O Marco já riu. Quem mais vai lembrar? Não, errou. Era o seu nonô. O pessoal aqui tem um DNA, né? Uma data de nascimento bem antiga, isso aí. Mas é aquele que tem a avareza. É aquele que tudo guarda para si. O egoísmo, às vezes, vem acompanhado de indiferença. Ou seja, eu vejo a necessidade de alguém, mas eu sou indiferente. Aquilo não me toca. Eu sei que tem alguém passando uma necessidade, eu sei que tem alguém com uma dificuldade, e aquilo ali parece que a coisa já encruou de uma tal forma que não mexe mais comigo. E o egoísmo também pode vir acompanhado de ingratidão. Às vezes alguém que ajudou tanto, fez tanto por outro, e aí quando chega a hora de retribuir, não, primeiro eu tenho pouco. Mas o egoísmo, então, relaxa os nossos valores morais. Mas existe um antídoto para o egoísmo. E nessa tarde eu quero enfatizar o antídoto, e não o veneno. O egoísmo é um veneno nas nossas vidas. Mas o antídoto para o egoísmo é a generosidade. E para falar sobre generosidade, eu quero ir para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 5. E vamos ler esse texto que diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu vou ler de novo esse verso. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transformaram em rica generosidade. Pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui nessa carta de Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele está falando sobre generosidade. Ele vai usar como exemplo de generosidade os irmãos da Macedônia.
A Macedônia era uma província romana, onde ali estava a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, e Paulo cuidava dessas igrejas. Paulo já havia ensinado, Paulo estava acompanhando pastoralmente ou apostolicamente aquelas igrejas. E agora ele quer ensinar a uma determinada igreja, ele está ensinando a igreja em Corinto sobre generosidade, usando o exemplo de outra. Tanto é interessante que no verso 7 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, agora ele tá se referindo diretamente à igreja em Corinto. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, e aí ele faz uma lista aqui, que não é uma lista exaustiva, mas ele faz uma lista, que eram os destaques da igreja de Corinto, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Ou seja, aquela igreja era uma igreja de fé, era uma igreja que sabia da palavra, era uma igreja que tinha conhecimento, era uma igreja que sabia se dedicar, era uma igreja que demonstrava amor, mas ele vira e fala assim, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam ser mais generosos. Vocês precisam olhar para os seus irmãos da Macedônia e aprender com eles sobre contribuição, sobre generosidade. Então, nessa tarde, eu queria aprender, junto com os irmãos, rapidamente, 3 lições que nós encontramos nesse texto aqui sobre generosidade. A primeira lição sobre generosidade que aprendemos com aqueles irmãos. Generosidade é uma manifestação da graça de Deus. Generosidade é uma manifestação da graça de Deus. O verso primeiro que nós lemos diz assim, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Irmãos, generosidade fala da graça de Deus. Quando nós somos generosos, nós estamos demonstrando a graça de Deus aos outros. E graça é um dos pontos principais da teologia de Paulo, isso é muito interessante. E ele está querendo que aqueles irmãos, então, eles tomassem conhecimento sobre a natureza da generosidade, que tinha a ver com graça. Eles não estavam simplesmente, aqueles outros, fazendo doações, sendo generosos, dando algo, não. Muito mais do que isso, eles estavam sendo pessoas que estavam demonstrando a graça de Deus àqueles que tinham alguma carência. O verso 9 diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Irmãos, graça fala do rico que se fez pobre. Graça fala de Jesus a nós. Semana passada, quando o pastor Mustacato pregava aqui, na sua mensagem enfatizando missões, ele separou um tema que eu fiz questão de anotar, que diz assim, graça faz da sua vida um instrumento de Deus em favor do seu próximo. Então, quando eu estou sendo generoso, quando eu compartilho algo que eu tenho, eu estou sendo um instrumento de Deus, eu estou sendo um instrumento que demonstra a graça de Deus em favor do meu próximo. Generosidade, ela há de ser demonstrada através, então, de algo prático. Porque para que as pessoas vejam essa graça em mim, eu preciso tomar uma atitude prática. E aí eu pergunto para nós nessa tarde, será que tem alguma atitude prática que eu e você devamos tomar, alguma atitude generosa que nós poderíamos até estar tomando, fazendo algo e de repente não estamos fazendo? Será que há alguma coisa que você entende que pode fazer no sentido de ser mais generoso? O generoso, ele há de demonstrar a graça de Deus em sua vida através de ações práticas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da palavra nessa tarde, generosidade independe da situação, mas do coração. Como assim?
Aqueles irmãos, eles estavam passando um tempo muito difícil. O texto diz no verso 2: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Tem alguma palavra aí que parece não soar bem nesse texto? Ele usou aqui tribulação, pobreza, e no meio aqui ele colocou grande alegria. Severa tribulação. Aqueles irmãos que estavam passando tribulação não era simplesmente uma falta de dinheiro, não. Aquelas eram igrejas que estavam experimentando perseguições. Eram igrejas que estavam sofrendo por meio do Evangelho e elas estavam chegando até a ter as suas propriedades destruídas. Então, a palavra aqui usada para pobreza é o sentido daquele que é miserável, daquele que não tem mesmo. É aquele que é muito limitado. Então, o elemento que não combina aqui nesse texto é o grande alegria, né? Porque ele fala de tribulação e a gente já pode até associar com a pobreza, mas grande alegria, como é possível ter grande alegria em meio à tribulação? Como é possível ter grande alegria em meio à extrema pobreza? A resposta só pode estar em Deus. Pela graça de Deus que nos permite viver além da realidade situacional. O que é isso? Além da situação que eu vivo, a graça de Deus me permite a ter alegria, a ter um modo de vida diferente. Eu não fico preso à minha situação. E aí aqueles irmãos que estão sendo usados como exemplo de generosidade, em meio àquela situação de extrema pobreza, em meio àquela situação de perseguição, em meio àquela situação de dificuldade, eles estão demonstrando grande alegria. É possível, então, sermos generosos, independente da situação que vivemos. Talvez você esteja pensando assim, mas a minha situação hoje está tão apertada, e se eu pudesse ter um pouco mais, eu seria mais generoso. Não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós devemos ser generosos com o que temos. Seja no muito, seja no pouco. Mas eu tenho tão pouco. Compartilha. O Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Nós precisamos aprender a olhar a necessidade do outro, que tem gente com mais dificuldade que a gente. Só que às vezes a gente está tão, volta lá no egoísmo, olhando só para o nosso umbigo e achando assim, irmão, Deus proverá. A graça de Deus, quando entra no nosso coração, quando encontra o coração daquele que entrega a vida a Jesus, ela transforma. E aí a nossa vida, ela tem que ser transformada por completo. Não é só na fé, não é só no amor, como aqui Paulo fala. Não é só no saber estar com os outros, mas é no compartilhar, é no ser generoso. Ser generoso. Então, o generoso não se limita pela situação. O verso 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Olha, os irmãozinhos lá fizeram tudo que estava ao alcance deles, mesmo com toda a dificuldade. E aí parou aí. Olha lá, olha para o texto ali. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. O texto para ali? Não. E até além do que podiam. Queridos, quando a graça de Deus encontra o nosso coração e nos faz ser generosos, nós vamos além da nossa razão lógica. Razão lógica ficou meio dobrado, mas vamos além da nossa razão, além da nossa lógica. Aqueles irmãos estavam fazendo algo mais. Quem olha de fora fala assim, vocês estão doidos, vocês estão compartilhando o que vocês não têm. E eu me lembro então, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 19, quando Jesus ele começa a falar sobre o acúmulo de riquezas. Ele vai dizer assim, não acumulem tesouros na terra, acumulem tesouros no céu. Ele está falando, está discorrendo, mas quando chega no verso 21, ele vai dizer, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Tenha muito ou tenha pouco, tem gente que coloca o coração naquilo que tem. E aí não consegue ser generoso. Porque se o coração estiver cheio da graça de Deus, a generosidade vai acontecer no muito ou no pouco.
Aquela situação de pobreza não limitava aqueles irmãos. Mas uma observação aqui, não há nada errado em ter muito não, tá, irmão? Porque às vezes parece que a gente está trazendo uma palavra, não, de que o cristão tem que ser o mais miserável, então não é isso. É bom ter muito, mas o problema é ter muito e estar apegado a isso. Eu tenho que estar disposto a compartilhar aquilo que Deus me deu, a qualquer tempo, em qualquer situação, seja muito ou seja pouco. Não há nada errado em nós termos algo, mas que eu possa então compartilhar. Isso porque também tem aqueles irmãos que doam liberalmente, que têm liberalidade em dar, mas dão sem o coração. E eu comecei falando que generosidade não depende da situação, mas depende do coração. Então, o que é o dar sem o coração? Aquela pessoa que dá sem o coração, ela pode dar por qualquer motivo. Não necessariamente olhando por uma carência do outro. Ela pode dar simplesmente por desaforo. Quer saber? Toma aí. Ela pode dar por talvez uma ideia de compartilhar algo, no sentido de vamos construir algo juntos. Ela pode dar por desencargo de consciência. Preciso ter minha consciência livre. Eu conheço gente que faz isso, pessoas que têm uma vida bem complexa, mas que são pessoas que chegam junto, que não deixam outras passarem dificuldades, parece que querem ter um alívio de consciência. Então, são simplesmente boas ações, mas sem o coração não é generosidade. A generosidade real, ela nasce com um coração cheio da graça de Deus, um coração transbordante da graça de Deus. E eu me lembro, então, de Jesus falando dos fariseus. Os fariseus, eles eram aqueles que tinham atitudes, muitas vezes até boas, mas um coração completamente diferente, um coração que não estava focado naquilo ali. Faziam porque tinham que fazer, faziam porque estavam obedecendo a lei. Por exemplo, Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Olha a categoria que eles foram inseridos. Hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, vocês estão cuidando de coisas até que são pequenas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Irmãos, nós temos que fazer pelo próximo, sim, mas fazer de coração, sem negligenciar todo um conjunto. Paulo aqui, nesse texto, ele está escrevendo para que aquela igreja fosse madura por completo. Você vê que ele faz uma lista e ele fala, nesse ponto aqui, você ainda precisa dar um up. Aqueles irmãos estavam ensinando, então, que independente da situação, ou seja qual for a situação que venhamos a enfrentar, nada pode nos impedir de sermos generosos, mas que façamos isso sim com o coração. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar nessa tarde: generosidade é a entrega de si mesmo. Generosidade é a entrega de si mesmo. O verso 5, que nós já lemos aqui, diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. E não somente fizeram o que esperávamos. O que era esperado daqueles irmãos? Paulo está usando aquela igreja como exemplo, e ele está falando assim, olha, quando precisou, eles não fizeram só o que era esperado. Por exemplo, se nós hoje chegássemos aqui e falássemos, olha, nós vamos precisar de uma oferta para ajudar os irmãos lá em Tapanã, que a nossa igreja ajuda. O esperado é o quê? É a contribuição, é a participação, é o envolvimento, é a oferta. E aqueles irmãos não fizeram apenas isso, eles não apenas entregaram algo que a gente já viu que tinha um peso muito grande para eles, mas eles entregaram-se, primeiramente a si mesmos, ao Senhor, depois a nós. Entregar-se é muito mais do que uma oferta. E eu não estou querendo aqui anular a oferta, mas eu estou dizendo assim, olha, a oferta tem que vir, mas tem que vir uma entrega junto. Não adianta só vir uma oferta ou um algo a mais. Nesse caso aqui era uma oferta.
A gente vai aprender aqui nesse ponto que é possível não apenas ofertar algo, dar algo, mas é possível doar-se. Irmãos, enquanto você está aqui sentado, tem pessoas se doando para que esse culto aconteça. Tem irmãos no som, tem irmãos na transmissão, tem irmãos que estão com as crianças. Eles estão se doando. É doar-se. Então, sempre tem algo que eu possa fazer. Ah, mas eles estão aqui e eles não estão se doando para ninguém. Então, sim. Quem está em casa está sendo abençoado através da vida desses irmãos, dentro daquilo que eles sabem. Pense você, tem gente que não consegue nem mexer no celular. Esses irmãos têm uma capacidade de mexer em aparelhos que geram essa transmissão e equalizar, e controlar, e responder às necessidades. Eles estão aqui se doando. Graças a Deus pela vida deles. Mas então aqui, generosidade não é apenas a oferta, mas é o entregar-se a si mesmo. E aqui tem duas vertentes. Ele fala de entregar-se a Deus e de entregar-se ao próximo. Entregar-se a Deus fala de colocar a sua vida à disposição do Senhor. E isso é muito sério, porque colocar a vida à disposição do Senhor é dizer assim: Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, me leva onde o Senhor quiser, toma aqui o meu sustento, toma aqui a minha família, o Senhor resolve aí e eu quero viver para Ti. Isso é entregar a vida nas mãos do Senhor. Mas ele também fala de servir ao próximo, de entregar-se ao próximo. Isso fica muito claro para mim quando eu traço um paralelo com a história da viúva pobre, que está lá em Lucas 21. Você lembra da viúva pobre que Jesus ele está olhando ali as contribuições e ela chega, ela coloca naquele local ali de contribuições o quê? 2 moedas. Sim, a sua resposta está certa, mas ela não está completa. Ela colocou muito mais do que 2 moedas ali naquele lugar. A partir do verso 1 do capítulo 21, Jesus está falando sobre isso. Mas o verso 4, ele diz assim: todos esses deram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua pobreza, e é interessante que a palavra pobreza aqui, ela tem a mesma raiz da palavra pobreza usada no texto de Paulo. Da sua pobreza, ela deu tudo que possuía para viver. Aquela mulher, quando estava ofertando ali aquelas 2 moedas, ela estava colocando a sua vida. Ela não tinha mais nada. Ela colocou a sua vida e foi extremamente generosa, entregando-se primeiramente a Deus, colocando, sim, a sua vida nas mãos de Deus, e também confiando que aquele pouco faria diferença para a manutenção de outro. Aquele pouco ali, para ela, que era o muito dela, faria diferença para outra pessoa. Então, generosidade é a entrega de si mesmo. E já caminhando para a conclusão dessa palavra, você lembra da pergunta que eu fiz inicialmente? Como você se vê, generoso ou egoísta? Eu não sei se essa pergunta cabe, mas eu refaço ela agora no final. Como Deus nos vê? Como Deus tem visto a minha vida? Um generoso ou um egoísta? Eu acho que cada um de nós deve perguntar para si próprio como Deus tem visto, porque Deus sabe. Não adianta falar assim, não adianta fazer como Ananias lá atrás. Não, eu tenho dado o meu melhor, mas Deus sabe qual é o seu melhor. Eu tenho me doado. Deus sabe o quanto eu, Davi, poderia ter me doado mais. Deus sabe o quanto cada um de nós pode ser mais generoso. E às vezes não somos. E às vezes temos tido apenas reflexos e pensamentos muito naturais, mas que tendem para o egoísmo. Deus de fato, Ele tem uma expectativa em nós. O evangelho que nós estamos aqui falando é um evangelho que tem por base a generosidade. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo que deu o seu próprio Filho. É interessante ver que Deus, Ele começa a obra do evangelho com um dar, sendo generoso.
Talvez se fosse eu, talvez eu não fosse tão generoso como Deus foi comigo e com você. Paulo ele vai dizer na sua carta aos Efésios que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então o Senhor tem uma expectativa sobre nós. O Deus que deu o seu Filho em generosidade e amor por nós, Ele tem a expectativa de que nós nos comportemos como Ele. Ele tem a expectativa de que eu e você sejamos generosos. A palavra, então, nessa tarde, ela nos chama a generosidade. A deixarmos de lado o egoísmo, a colocarmos o nosso coração no que fazemos e termos, sobretudo, atitudes práticas. Porque se nós retermos essa palavra aqui dentro dessas 4 paredes, não vai produzir fruto. Generosidade requer atitudes práticas que vão demonstrar a graça de Deus aos que precisam. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa tarde. Eu quero orar com os irmãos, mas eu quero fazer um convite a você, que assim como eu, reconhece que precisa de um toque de generosidade, precisa tomar algumas atitudes, precisa ser mais generoso. E aí você conhece a sua realidade, eu não sei. Mas fica de pé no seu lugar para nós orarmos sobre isso. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, onde o Senhor fala aos nossos corações. Humildemente nós colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos use em generosidade. Tira de nós os pensamentos egoístas, ó Pai. Os pensamentos que só pensam em si próprio. Os pensamentos que fazem de nós olhar para nós mesmos e querer mais e querer reter pura e simplesmente. Mas que nós possamos, que cada um de nós aqui, com o que temos recebido, seja no muito, seja no pouco, seja no dom, seja no talento, na aptidão que o Senhor nos deu, que cada um de nós possa estar à Tua disposição, entregando primeiramente a si mesmo, entregando também aos meus irmãos, sendo generoso, olhando as necessidades do meu irmão e agindo, e tendo uma atitude prática, Pai. Ó Pai, dá a estratégia, ó Pai, dá o direcionamento, mostra a nós aquilo que devemos fazer, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu reino ele seja glorificado, ó Pai, através das nossas ações que demonstrem a Tua graça, ó Pai. Tira de nós os pensamentos egoístas, ó Pai, transforma os nossos corações, que a partir de hoje nós possamos ter essas experiências de sermos generosos. E eu peço, ó Pai, que o Senhor nos dê uma oportunidade clara, que nós, um testemunho, ó Pai, tendo muito ou tendo pouco, que nós tenhamos ainda essa semana a oportunidade clara de ser generoso sobre a vida de alguém. E que essa pessoa, ela receba da Tua graça, ela perceba a Tua graça através dessa atitude. Muito mais do que em palavras, mas que nós sejamos as Tuas mãos, que nós estejamos onde Tu queres, que estejamos, que nós levemos o Teu amor e manifestemos esse amor, oferecendo nossas vidas a Ti, ó Pai. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.